é uma característica do ser humano que antecede momentos de dificuldade ou perigo. A ansiedade é marcada por sensação de vazio no estômago, coração acelerado, medo, aperto no tórax, transpiração. A ansiedade não surge na vida da pessoa por acaso, é uma manifestação da vida que se tem, dos problemas, das alegrias, das tristezas, do stress do dia-a-dia. Leva a pessoa a perder boa parte da sua autoestima. Quem sofre com ansiedade deixa muitas vezes de realizar certas tarefas ou atividades por se julgar inferior ou incapaz. Com a ansiedade surgem o medo, a depressão, o nervosismo, as insónias. Os tratamentos para este problema biológico são vários e variam desde a psicoterapia aos medicamentos. Mas quando os médicos e a ciência não conseguem ajudar, o que fazer? Ter uma forte capacidade interior e saber controlar estes sintomas pode ajudá-lo a evitar estados mais graves de ansiedade. A verdade é que todos nós, ao longo da vida, experimentamos momentos de maior ou menor ansiedade, mas a diferença de cada um está na capacidade de lidar com ela. Atividades de relaxamento, exercício físico, alimentação saudável e meditação são alguns dos conselhos dados para quem quer aprender a lidar com este problema. Não são poucas as pessoas que, infelizmente, porque se tornaram ansiosas, porque se deixaram levar ou influenciar pela ansiedade, têm tomado decisões erradas, precipitadas na sua vida e acabam depois colhendo consequências horríveis. Muitas das pessoas que se deixam influenciar pela ansiedade são pessoas que acabam por também deixar-se levar pelas dúvidas, pelos medos. São pessoas inseguras que não conseguem concluir aquilo que começam. São pessoas que, infelizmente, não têm vida com qualidade. Você que diz, Filipe, eu sou uma delas. Infelizmente, eu tenho sido influenciada por essa ansiedade, por essas dúvidas, por esse pessimismo, por essa insegurança. E tudo que eu faço, onde eu coloco as mãos, dá errado. Eu não consigo começar e terminar. Eu não consigo concluir o que eu começo. Tantas coisas que eu deixei para trás, às custas da ansiedade, dos medos, da insegurança, de traumas ou complexos. Pois bem, hoje é o dia que nós vamos ajudar-lhe a resolver traz problemas emocionais, traz problemas interiores, para que você também possa desfrutar de uma qualidade de vida no seu exterior também. Bom dia, Cristina. Bom dia, Filipe. E como tu estavas a falar, é exatamente isso. É possível esta pessoa ela aprender a lidar com essa situação e a superá-la. E para isso você deve participar do nosso programa. Se você quiser deixar o seu comentário na nossa página web, iurdtv.eu, ou então se você está a passar por um problema e necessita de uma orientação, ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas através do 21 836 8008 e deixe o seu nome e ao longo do programa vamos estar a ler o mesmo. Pode deixar o seu nome, o nome de um familiar seu também você pode colocar no livro da oração, porque daqui a pouco nós, Bispo Júlio, nós estaremos fazendo uma oração por todos vós, inclusive por nós também. Eu já tenho aqui a minha garrafa com água e eu vou prepará-la. Você deve fazer o mesmo. Prepara o seu copo com água. Daqui a pouco você vai participar da oração com o Bispo Júlio. 21 836 8008 é a nossa linha Amigo 24 horas. Caso você tenha também alguma dúvida, você queira perguntar algo, você o pode fazer através da iurdtv.eu. Deixe a sua pergunta e, na medida do possível, nós vamos responder no quadro Perguntas e Respostas. Agora eu quero que você preste atenção, porque nós vamos conhecer um homem nervoso. Perdão, era nervoso e se deixava influenciar pela ansiedade. Ele vai contar-nos melhor. É o Anísio. Vamos conhecê-lo. Antes de chegar ao centro de ajuda, minha vida era destruída em problemas de nervosismo, ansiedade,
conflitos. Desde os 16 anos me enfurecia, quebrava tudo que estava à minha frente, ficava cego praticamente. Inclusive no trabalho eu nunca dava certo. No início sempre tinha confusão com as pessoas, sempre brigava, sempre discutia e ficava mal visto nos trabalhos. Até que eu comecei a trabalhar de segurança em discotecas e comecei a praticar lutas. E aquilo para mim foi meu fim. Sempre quando tinha um conflito eu combatia, né? Eu batia nas pessoas. E isso foi sendo cada dia pior para mim. E aquilo foi arruinando, né, minha vida com a minha família. Eu estava sempre a passar vergonha. Aquilo me envergonhava diante das pessoas, diante da minha família, dos meus pais, da minha mulher, me envergonhava. E eu vim para Portugal. No ano passado eu sofri um acidente de carro gravíssimo e cheguei em casa no outro dia, né, e fui praticamente expulso de casa. Conversei com a minha mulher e ela decidiu, você vai embora de casa porque assim você não pode ficar. Você saiu ontem de casa e voltou hoje sem o carro, né, com a vida destruída, a vida financeira já está destruída, você vai embora, a gente não dá certo. De manhã eu pensei, refleti, ainda com o efeito da bebida, de droga, entendeu? E aquilo foi passando e foi vindo mesmo a minha consciência me acusando. Nossa, eu estou muito errado, o que está acontecendo com a minha vida? Minha vida está mesmo no fundo do poço, eu tenho que mudar. Cheguei no centro de ajuda. E comecei a vir todas as sextas-feiras buscando mesmo e me entregando. Comecei a fazer jejum e comecei a buscar o Espírito Santo. E nesse período eu consegui atingir o batismo com o Espírito Santo, que foi mesmo magnífico. Hoje eu tenho uma paz que nada me abala, é uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu sou outra pessoa, como diz na Bíblia, um novo renascimento. Uma nova pessoa. Uma nova vida. Não é isso que você quer? Quantos são aqueles que dizem, se eu pudesse mudar, se eu conseguisse mudar, se eu deixasse de ser essa pessoa nervosa, desequilibrada, briguenta, se eu conseguisse deixar de ser essa pessoa insegura, se eu conseguisse deixar para trás esse passado de traumas, de complexos, você pode. Se o Anísio pôde, você também pode. Você pode deixar de ser ansioso, inseguro, insegura, ciumenta. Você pode deixar de ser essa pessoa nervosa, medrosa, que começa e não termina, que nunca chega a concluir os seus objetivos, digamos assim, aquilo que se propõe a fazer. Hoje, quarta-feira, nós vamos tratar desses problemas internos. Nós vamos tratar do equilíbrio emocional através da força maior, da força do Criador. Em todos os centros de ajuda, nós temos a manhã, a tarde e noite da salvação. Estou olhando aqui para a Cristina. É a manhã, tarde e noite da salvação que esta pessoa ela não deve perder para salvar-se desse passado mal que lhe tem perseguido até hoje. Exatamente, Filipe. Manhã, tarde, noite, existe oportunidade e você tem que agarrar essa sua oportunidade de ir hoje no centro de ajuda. E eu já tenho nomes de pessoas, Filipe, que ligaram para a nossa linha Amigo 24 Horas pedindo ajuda. É o caso do Luís de Linda a Velha, que sente-se magoado por ter sido demitido do seu emprego e está muito preocupado com a situação financeira da família. Já a Andreia de Leiria diz que o marido a colocou para fora de casa, juntamente com o seu filho. Foi para a casa de uns familiares e sente-se oprimida, angustiada e por isso pede ajuda em oração. E a Beatriz do Porto, que enfrenta problemas de saúde, sente falta de ar, na área financeira também enfrenta dificuldades, tem dinheiro a receber e não lhe pagam. Meu Deus, tanta coisa. Beatriz, não desconsiderando os demais que a Cristina acabou de mencionar, ou aqueles que são tantos, não dá para ler todos os nomes, não dá para mencionar todas as pessoas que ligam ao Amigo 24 Horas, mas Beatriz, você está aqui no Porto, eu também. O que impede de nós conversarmos? O que impede de eu poder lhe ajudar? Nada. Hoje mesmo, quarta-feira, dirija-se ao cenáculo, pergunta por mim. Eu quero falar com o Felipe.
Eu quero falar com o Felipe Santos. Eu vou conversar consigo. Eu vou lhe atender. Depois, eu vou impor as mãos no alto da sua cabeça e realizar uma oração forte, arrancando esse espírito pessimista, negativo, que impede a senhora de olhar a vida de uma forma boa, de uma forma positiva. E após, eu vou indicar-lhe o tratamento espiritual que a senhora deve realizar, não somente para resolver os seus problemas externos, mas principalmente para conseguir alcançar essa segurança de que tanto estamos falando. Hoje, no Cenáculo do Porto, estarei disponível para atender todas as pessoas. Nós temos também aqui nos estúdios o Amauri, que já está preparado com a sua convidada. Bom dia, Amauri. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Temos aqui sim a dona Esté Alves. Obrigado por ter vindo, dona Esté. Conte-nos com poucas palavras como era a dona Esté antes de chegar ao centro de ajuda. Sou triste, revoltada, não é? Muito angustiada sempre. E depois que eu conheci o centro de ajuda... Daqui a pouco a senhora vai nos contar como é que a senhora conheceu o centro de ajuda e como superou essas angústias, essa depressão e essa raiva que a senhora levava dentro de si. Daqui a pouco, Felipe, vamos conhecer melhor o caso verídico da dona Esté. Antes, então, de conhecermos o passado e o presente da senhora Esther, nós vamos conhecer o Luiz Miguel e a Jaqueline Petra. Antes de chegar na igreja, eu sofri de um vício que era o vício da pornografia. Eu fui viciado em pornografia durante 9 anos contínuos, todos os dias. E isso afetou bastante a minha vida, afetou as relações que eu tinha com as pessoas, afetou a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de ver os relacionamentos e foi-me corrompendo. Eu por fora, eu mantinha uma aparência de pessoa normal, se posso assim dizer, mas por dentro era muito sujo, muito porco, como se costuma dizer, era uma pessoa com a mente bastante suja e cada vez ficava pior. Eu não gostava do que eu era. Eu queria largar, mas eu não conseguia, porque eu me esforçava, eu ficava com remorso após fazer, portanto, eu me isolava, apesar de ser casado, apesar de pertencer a uma dominação evangélica, nada disso me resolvia. E eu tinha aquele remorso, portanto, eu tinha aquele ciclo vicioso que eu voltava sempre à mesma coisa, apesar de me sentir mal com isso e não querer isso para mim, não me conseguia libertar. E isso trouxe graves problemas para o meu casamento, na altura, depois acabou até por terminar também por esse fator, não só, mas também contribuiu para o esfriamento, para o meu egoísmo, o meu olhar impessoal, para a minha falta de compromisso, ao fim e ao cabo. E só e foi assim que eu cheguei no centro de ajuda, dessa maneira. Esse era um dos meus problemas. Eu participei nas reuniões inteligentes do centro de ajuda, eu entendi a ideia que era passada e decidi mudar através dos ensinamentos e pus em prática e fui vendo os resultados e fui liberto. Hoje eu já não tenho nada desse vício, sou uma pessoa casada, voltei a casar, hoje sou um homem equilibrado, sou responsável, sou bom pai. E tenho equilíbrio na minha vida. Na escola, entre os meus amigos, estava sempre a rir, estava sempre feliz, aparentava ser a menina feliz, só que eu não tinha paz dentro de mim. Eu chegava a casa, só tinha vontade de estar fechada no quarto, não tinha vontade de estar com ninguém dentro de casa. Pensava que os meus pais não gostavam de mim, que só gostavam da minha irmã mais velha e do meu irmão mais novo. Durante a minha infância fui guardando mágoa do meu pai, odiava o meu pai, não tinha vontade nenhuma de estar com ele, nem de estar com a minha família. Eu tinha um namorado, gostava muito dele e quando ele me deixou eu fiquei sem chão. Os meus amigos também afastaram-se de mim e foi nesse momento que eu vi sem ninguém à minha volta que eu comecei a querer mudar dentro de mim. Eu comecei a me entregar pouco a pouco. Consegui me libertar da mágoa que eu tinha do meu pai. As coisas aí começaram a mudar passo a passo. Hoje tenho paz, sou alegre, dou-me bem com a minha família. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz dentro da minha casa, sou feliz na minha família. E quando eu sorrio fora de casa, eu sou realmente feliz. Parabéns, Jaqueline Petra. Parabéns por superar o seu vazio, por superar esse mal que lhe fazia sofrer constantemente. Como a dona Esté Alves, mais uma vez, dona Esté, obrigado por ter vindo para dar a conhecer o seu depoimento, a sua conquista. Mas antes,
antes de a senhora ser quem é a senhora hoje, a senhora sofreu. Conte-nos como é que era esse sofrimento, dona Esse sofrimento, portanto, foi de muito jovem. Eu vim de criança de uma família muito pobre. Então, eu com as dificuldades dos meus pais, eu comecei a sentir uma revolta muito grande, porque nós não tínhamos aquilo que eu via as outras crianças terem. Então, cheguei a um ponto, quer dizer, fiquei uma criança muito revoltada, só que aquela revolta eu não expressava, eu guardava para mim, ao ponto de eu dizer que fui crescendo e dizia para as minhas colegas que quando eu fosse grande só queria ter um filho, para que ele não passasse a necessidade que eu passei. Que nós... Então, a senhora crescia dentro de si, sim, nutrida de uma raiva, sim, contra a infância infeliz que a senhora teve. Sim, senhora. Então a senhora dizia, quando eu tiver um filho, ele não vai passar porque eu estou passando, não. A senhora até esquecia de viver pensando no seu futuro para dar o melhor para o seu filho. Mas não foi bem assim, não é? Não. Como é que foi essa raiva dentro da senhora? O que lhe trouxe? Quais foram as consequências que lhe trouxe? As consequências que me trouxe, quer dizer, fui crescendo, portanto, depois na minha adolescência, não é? Há aquela idade que nós temos, que queremos mudar de vida, queremos ser independentes. Só que o meu pai, que também era uma pessoa, como é dizer, daquelas, assim, de autoridade. Rígida, né? Sim, e nós só fazíamos aquilo que ele mandava, não é? E nós tínhamos, eu acho que era, na ocasião, tínhamos medo dele. Além de não ser uma pessoa violenta, mas nós tínhamos medo. E nós também ficávamos oprimidas com isso. Então, eu fui crescendo e a minha vontade era, portanto, ter a minha independência. Só que não era possível, não é? Debaixo da autoridade do meu pai, porque ele não admitia. Só quando nós fizéssemos a maioridade é que ele podíamos, então, mas tudo tinha um limite para ele também. E eu queria sair daquele ambiente que tínhamos, não é? Uma jovem, com certeza, qualquer jovem quer sair quando se vê oprimida. E eu também tinha muitos complexos, porque eu achava que era feia, que era pequenina, baixa, que ninguém olhava para mim, que não tinha rapaz que me quisesse. Quer dizer, começou aquilo tudo. Foi uma confusão dentro de mim. Enquanto que eu via as minhas colegas, elas arranjavam um rapaz, namoravam, saíam, eu não. Quando eu cheguei ao ponto de poder, eu também, quer dizer, mudar de vida, eu comecei, quer dizer, eu acho que era medo. Além daquilo que eu passei, eu acho também que depois fiquei com medo de não dar certo. A senhora começou a ter medo de ser feliz, não é? Então, você que está me assistindo agora, ouvindo o depoimento da dona Esther, você que tem medo, você tem trauma, complexo, você é uma pessoa atormentada pelo seu passado, ou até agora mesmo vive uma opressão dentro da sua própria casa, eu quero que você ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008, e você peça o seu pedido de ajuda, pergunte pelo centro de ajuda mais próximo de si, para que você possa também buscar a se libertar, porque a dona Esther vai contar daqui a pouco como é que ela conseguiu superar todos esses opressão, todos esses males que estava na sua vida. Então, dona Esther, complexo, traumas, nervosismo, raiva e, ademais, se sentia também vazia. Então, como é que com tudo isso, como é que a senhora ainda assim, como é que se casou, não se casou, teve um filho que tanto quis, buscou algum tipo de ajuda? Como é que foi essa saída de casa? Pronto, pastor, depois eu comecei, portanto, a ter a minha independência, não é? Já fazia mais aquilo que eu queria. Então consegui, portanto, comecei naquela fase de arranjar um namoro, namorarmos, só que eu tinha medo do casamento também. Os medos eram tantos em mim, desde a infância, porque eu disse, não dá certo, e o que vai ser? Aquilo tudo trabalhava na minha cabeça. Então, ao ponto que isso veio criar-me problemas também de saúde. Isso então passei uma juventude, desde os meus 19 anos até aos 28 anos, minha juventude, que não desejo a ninguém aquilo que eu passei. Porque eu sofria muito, porque eu tinha medo de tudo, pensava que não ia dar certo, começa depois a gente já a ficar mais madura.
isolei-me. Comecei-me a isolar em casa, isso refletiu na saúde, a ponto de eu fazer um tratamento, meter-me numa clínica a fazer um tratamento 3 meses. Quer dizer, os 3 meses, metade do tempo era a dormir. Punham-me a dormir. Então, a senhora, ademais de tudo que arrastou para dentro de si esses traumas complexos, medo, raiva, nervosismo, acabou trazendo para si a doença física, quer dizer, o mal espiritual acabou transmitindo para o corpo, mas tratando do corpo não conseguiu cuidar do espírito. Nada, nada. Então, 3 meses na clínica, passava a maior parte do tempo dormindo, Sim. não conseguiu resolver o problema. Não, eles disseram na altura, lá o especialista, que foi um primo meu que me levou, porque eu estava em casa deles, e eles disseram que eu ia ficar bem e fiquei na mesma. Então gastei o que tinha na ocasião, as minhas economias todas, mas eles garantiram que eu ia ficar bem. Mas não, continuei na mesma. Não queria sair de casa, só estava bem deitada, triste, estava sozinha, chorava, estava com as pessoas, não queria que falasse para mim, e comecei-me a isolar, então com as pessoas idosas. Só me sentia bem com as pessoas idosas. Então, o seu espírito envelheceu, né? Foi. Então, só se sentia bem ao lado de pessoas maiores, idosas. Sim, apesar sim. da pouca idade, só se sentia bem, se sentia Melhor, bem. melhor. Melhorzinha. Sentia-me protegida por elas. Resolveu? Não resolveu. Não resolveu. Depois veio o casamento. Então eu queria casar com tudo isso, conseguiu se casar? Queria casar a ver se mudava. Uma porta de saída, né? Era a felicidade. O casamento para mim era a felicidade. Como eu via algumas colegas minhas casavam, eram felizes, e eu também queria ser. E então eu tinha terminado. Quando casasse, só queria um filho. Mas era só quando eu estivesse preparada. E eu casei já com 28 anos, pronto, já tinha uma idade. E então, pronto, casei e continuo na mesma. Não resolveu. Aquele vazio. Nada. A senhora chegou a buscar em algum lugar? Porque se casou para ser feliz, não conseguiu, porque não digo que a culpa seria do seu marido, mas o problema já vinha com a senhora. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas casam ou saem de casa para tentar resolver um problema que está dentro dela. O seu problema vai ser resolvido quando você tirar esse mal, essa angústia, essa depressão, essa tristeza de dentro de você. Então a senhora ainda se casou, não conseguiu resolver o problema interior, buscou algum tipo de ajuda? Busquei nos médicos. Tomava medicação, muita medicação. Nada? Não resolvia nada. Era pior. Ainda cheguei a ir para o hospital com a medicação que eu tomava, porque fazia-me mal. Não é? Tomava e depois sentia-me mal e ia para o hospital. Porque a depressão é uma doença da alma. Como é que um remédio físico vai curar algo da alma? Não dá, não é? É difícil, não é? Você querer tapar um buraco com um material que não é propício para isso. É como um buraco na parede, você querer tapar com um pano. Ou como um buraco numa calça, num tecido, você querer tapar com cimento. Não dá, não vai dar certo. A depressão é a doença da alma. Se cura, sim, com um tratamento que você vai receber gratuitamente em todos os centros de ajuda. Então, dona Esther, a senhora buscou algum tipo de ajuda? A senhora falava que foi no anjo. Como é que era que a senhora foi? Fui a padres. Cheguei a padres para me ajudarem. Cheguei a ir portanto, a bruxas, cartomantes, andei naquilo tudo. Como é que a senhora falou o nome das mulheres que a senhora ia? Era videntes, outras que ditavam cartas, eu nem sei o nome delas, só sei que dizia vai e o meu marido levava-me. Aí a senhora foi em tudo que é isso? Cartomante, bruxo, padre. A senhora foi em tudo que é. Onde dizia vai, a senhora ia? Eu ia buscar a felicidade, porque não era feliz. Curou a sua alma? Não curou. Não curou. Cada vez pior. Então diga para que a gente quer saber como é que a senhora conseguiu curar-se, onde a senhora encontrou a solução dos seus problemas. Então, eu estava, quer dizer, não caminhava, não saía para a rua, sozinha, a ponto de estarem aos 15 dias de cama. E os médicos chegaram-me a dizer que eu ia ficar numa cadeira de rodas, porque eles, portanto, eu tinha todas as doenças, não tinha nenhuma, não é? Uhum. Portanto, aquilo era tudo
depressão, com certeza, que se chamava depressão. Eu chamo doença da alma, depressão, angústia, vazio. E aí, como é que a senhora conheceu? Então, eu não caminhava, o meu marido levou-me, portanto, fui ao médico e depois o médico mandou-me ir para quer dizer, levar umas massagens e umas injeções. E eu ia tomar todos os dias, o meu marido levava-me um enfermeiro para me dar as injeções. E eu comecei a falar para ele, perguntar se acreditava em coisas sobrenaturais, aquela coisa. E eu ia lá tantas vezes à casa desse enfermeiro que ele já tinha pena de mim, de me ver sofrer tanto. E ele disse-me assim, olha, eu não acredito muito nessas coisas de bruxedos, não acredito. Mas eu queria lhe fazer um convite para ir a um centro de ajuda. Eu disse, centro de ajuda? Já fui, já andei em tudo. E digo assim, eu já não acredito nisso. E diz ele, mas eu sei que se você for lá, que ele vai fazer bem. E ele andou a semana toda, que eu ia lá todos os dias, uma vez, ele levava-me todos os dias, e andou a semana toda a insistir para que eu fosse. Para o mal a senhora não resistiu, né? Vai ao bruxo, foi correndo, vai ao padre, foi correndo, vai à bruxa. Quando veio a oportunidade de ir ao centro de ajuda, a senhora resistiu, né? Foi. Ou que estava dentro de si, obter uma resistência, provou uma resistência. Mas a senhora aceitou o convite do enfermeiro? Sim. E como é que foi que a senhora chegou? E como é que está a dona Esté hoje? O meu marido, então, eu disse, olha, eu não posso, porque olha, eu não posso andar. Eu não posso estar de pé, que eu não podia estar de pé 15 minutos. Eu não podia estar de pé. Que o problema, quer dizer, a cabeça. Era a cabeça, sim, não conseguia estar. Mas e hoje? A senhora chegou ao centro de ajuda e hoje como é que está a senhora? Hoje estou bem. Quer dizer, o meu Quando é que a senhora disse que está bem? Sim, o seu marido lhe levou nos braços. Me levou praticamente nos braços, que eu disse, eu não posso caminhar, e o senhor disse, nós estamos lá e vamos ajudá-la. E a dona Esté Alves hoje, como é que é? O primeiro dia, pastor, que eu entrei, quando eu saí, estive o tempo todo de pé, porque estava tudo superlotado, não tinha onde me sentar. Já estive o tempo todo de pé. Quando eu saí sozinha. Entrei. Carregada? Exatamente. Quando saí sozinha. E saiu com seus próprios pés? Sim, senhor. A depressão, a angústia, o vazio, onde estão? Desapareceram. Comecei a ter um atendimento com o homem de Deus. Comecei a fazer tudo direitinho. Então a angústia, fui-me aliviando, aos pouquinhos, não foi assim de repente, foi aos pouquinhos, eu fui ouvindo a palavra. Então tudo que era falado era para mim. Parecia que estava a engolir, era tudo, mas era sempre. E essa dona Esté que a gente ouviu, no caso era a Esté ainda, sim, que tinha raiva, sim, que era depressiva, que fugia dos problemas, vivia acamada, como é que está hoje? Bem? Estou bem, graças a Deus. A senhora diz para mim, para todos nós que estamos assistindo a senhora, que a senhora é uma nova mulher? Sou feliz. Encontrei a felicidade aos 40 anos. Mas encontrou? Encontrei a felicidade. Dona Esté, parabéns. Parabéns. Continue usando a sua fé sacrificial, continue usando a sua fé inteligente, sempre, que é ensinada ao centro de ajuda. Está aí a prova de que você também pode superar os seus traumas complexos, a sua depressão. E no nosso quadro de perguntas e respostas de hoje, nós temos a pergunta da Vanessa Silva, que foi deixada na nossa página web yurttv.eu. Ela diz: boa noite, pastor. Quero pedir uma ajuda para a minha vida financeira e para poder arranjar um trabalho. Saí do centro de ajuda há 1 ano e parece que quanto mais procuro, não alcanço e não encontro nada. Preciso de ajuda. Bem, Vanessa, antes de lhe ajudar, deixa eu fazer aqui uma pergunta à Cristina. Cristina, quando o carro vai na sua via, na autoestrada, por exemplo, e sai da sua via para sentido contrário, o que tu esperas que aconteça? Um acidente. É isso que está acontecendo com você, Vanessa. É isso que está acontecendo.
Será que você não entendeu isso? Você estava no caminho certo. Você saiu da via. Você saiu da fé inteligente. Você saiu do uso da fé que atrai o poder do Criador. Você está à espera do quê? Que as coisas lhe correm bem. Você está à espera do quê? Se você caminha no escuro, de dar um trambolhão. É isso que vai acontecer. Perdão, é isso que está acontecendo na sua vida econômica. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, Vanessa, é voltar ao uso da fé inteligente. É voltar ao centro de ajuda, às segundas-feiras, na reunião das conquistas financeiras, aprender a usar o talento e a capacidade que você tem, não somente para procurar e ter um trabalho, mas por que não ter o seu próprio negócio? Por que não ter a sua própria empresa? Aí sim você estará dando trabalho para os outros. Mas o primeiro passo é este, é você voltar para a luz. É você voltar para o caminho que conduz você a conquistas, que conduz você à felicidade e, além disso, conduz você a manter o que você alcança, a manter o que você conquista. E não só segunda-feira, como foi mencionado nas conquistas financeiras, mas o trabalho de quarta-feira e domingo pela manhã, a busca do espírito, da força do Criador é essencial para você manter essa coragem, para você manter um espírito forte. Quando eu falo um espírito forte, eu estou falando de um estado de vida. Motivação. É a motivação, força, confiança, segurança, espírito. É um estado de vida positivo, animado, que ajuda aos demais. Bem, esse é o meu conselho para você, Vanessa. Se você vai fazer ou não, isso já não é problema meu. Agora, se você quer a minha ajuda, eu estou disponível para ajudar-te. Mas atenção, se você quer a minha ajuda, você vai fazer conforme o que eu vou falar. Você não vai se desviar nem um bocadinho, porque você, pela sua conversa, tende a querer se escapar, tende a querer arranjar atalhos. E quem arranja atalhos sempre cai no buraco. Vanessa, volta para a via certa, para a via da fé. Eu sou Alzira Marques Simões, sou do Centro de Ajuda de Benfica. A minha vida era muito difícil. Eu era uma pessoa muito doente, tinha um mioma, tinha quistes nos ovários, sofria da coluna, estava sempre com problemas de cabeça, estava sempre doente da cabeça. Todas essas doenças afetavam a área profissional porque eu, quando tinha os miomas, eu tinha hemorragias e eu tinha que me retirar. Umas vezes vinha para casa, outras vezes retirava-me para um sítio onde eu pudesse estar sozinha. Eu andei andei num centro espírita, eu via vultos, eu ouvia chamar pelo meu nome, ouvia bater à porta, eu passava noites inteiras sem dormir, acendiam e apagavam a luz do candeeiro da mesa de cabeceira, corriam persianas, eu vivia no inferno, até que tive uma amiga que me convidou a ir ao centro de ajuda. Fiquei a ter os meus problemas resolvidos, a ter saúde, a vida dos meus filhos começou a melhorar, porque eles eram umas crianças muito rebeldes. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Eu tenho saúde, eu sou alegre, onde antigamente só reinava a tristeza. Eu tenho boa comunicação com todas as pessoas, sou respeitada, sou amada pela família, sinto-me feliz, sinto e sou feliz e realizada em todas as áreas. O convite que eu deixo a toda a pessoa que me está a ver ou ouvir, que recorra ao centro de ajuda,
porque há um Deus que cura e que liberta, que responde às nossas orações. Não havia diálogo, comunicação, entendimento entre mim e os meus pais. Minha mãe bebia mesmo muito, ao ponto de perder o controle, ao ponto de não ter noção de cuidado dos filhos. E então foi aí que o meu pai conheceu a companheira, que hoje é a atual companheira, e veio para Portugal, trazendo assim eu e a minha irmã, e nunca mais eu tive conhecimento da minha mãe mesmo. Eu desde os 9 anos de idade que já havia vultos e ouvia vozes. Tinha bronquite asmática, foi um dos problemas que me acompanhou já desde a infância também. Eu, com 13 anos e meio, eu resolvi sair de casa derivado aos eram maus tratos físicos, verbais, tanto entre eles como eu também, fui vítima mesmo. Quando eu decidi sair de casa, então, foi aí que eu conheci o meu atual esposo. Nós estivemos bem durante os primeiros meses, 2, 3 meses, mas foi aí então que ele teve um problema bastante grave também no braço, o qual ele cortou os tendões do braço direito. Foi uma fase complicada e difícil mesmo que vivemos, porque ele nunca mais ficou 100% daquela mão direita. Nós vivíamos numa casa sem água, sem luz, sem condições nenhumas, mesmo mínimas mesmo, eu não tinha essas condições. Eu cheguei a um ponto que já não sabia o que haveria de fazer à minha vida. Então eu pensei no suicídio. Eu cheguei a pôr em prática, a tomar medicamentos, mas aí não conseguia fazer nada. Então foi quando um dia eu tentei mesmo jogar-me para dentro de um poço. Consciente que tinha atingido o fundo do seu sofrimento, Rosa, que já ouvia a programação na rádio do Centro de Ajuda, tomou coragem e decidiu conhecer o local que mudaria por completo a sua vida. Assim que cheguei ali naquele dia, nem sequer era o dia da reunião, porque a reunião tinha terminado. Foi por causa disso que me chamou a atenção aquele alvoroço de pessoas a entrar e a sair. Mas mesmo assim estava lá o homem de Deus que me atendeu. E então ali eu senti-me à vontade e desabafei, pronto, eu abri completamente o meu livro. A minha primeira fogueira santa, o meu primeiro sacrifício é assim, eu não tinha nada, disse ao pastor, eu não tenho nada mesmo, porque nem condições para alimentar os meus filhos eu tinha, eu nem sequer casa tinha, nem condições nenhumas eu tinha mesmo, não tinha nada. E então ele fez um voto comigo. No espaço de antes de 4 meses eu fiz a minha escritura da minha casa. Hoje eu tenho uma vida completamente transformada, eu conquistei a minha casa, comprei na altura mesmo sem condições a casa que eu queria mesmo. Eu hoje não sou uma pessoa que tenho mais problemas de visão de vultos, audição de vozes, não tenho mais desmaios constantes, não sou uma pessoa com problemas de nervosismo, não preciso tomar medicações nenhumas hoje. Hoje nós temos uma vida estável, nós temos uma vida em harmonia, não há mais aqueles problemas, aquelas confusões, brigas dentro de casa, agressões. Hoje nós temos condições para sustentar a nossa família, para dar aos nossos filhos o melhor. Hoje eu sou feliz e sou uma pessoa realizada. 21-836-8008, a linha Amigo 24 horas, que está inteiramente à sua disposição. E você pode ligar agora mesmo, como fizeram estas pessoas que eu tenho aqui os seus nomes. Como foi o caso da Maria da Graça, da Serra da Estrela, que está divorciada após 42 anos de casada e era agredida pelo próprio marido constantemente e atualmente tem uma mágoa muito grande dentro dela. Já o João de Sintra encontra-se detido e preocupa-se muito com a esposa e os filhos que estão a sofrer muito por ele estar nesta condição. E o Ricardo da Alemanha diz que houve infidelidade no seu casamento e, entretanto, a esposa deixou e já não quer saber dele. Ele está arrependido e deseja a reconciliação, mas ele está a sofrer com uma depressão profunda e por isso pede ajuda. Nós vemos que são inúmeros, pastor, as dificuldades, os problemas que as pessoas têm afetado, passado. E muitas das vezes elas pensam que são apenas problemas de família, problemas de saúde. Mas isso, na realidade, afeta o seu emocional, o seu interior. E muitas pessoas, por errarem e cometerem erros infantis, Felipe, acabam pagando um alto preço, que é o caso que a gente acabou de ouvir agora. E essas pessoas, que elas precisam para mudar. Se você está arrependido, você quer mudar de vida, você tem que tomar uma atitude. Atitude como essas pessoas que você está assistindo através dos casos verídicos e que você ainda vai assistir
antes do término desta programação, você tem que tomar uma atitude para desafiar-se a si próprio, porque há um mal que lhe levou a isso. Um mal que lhe levou você a ser prisioneiro. Um mal que levou você a ser preso aos seus complexos, traumas, problemas espirituais que lhe fazem fraco. É isso mesmo. A pessoa, ela se torna fraca, não porque ela quer, mas por causa de um problema espiritual. Por isso, nós, nessa sexta-feira, vamos estar realizando o desafio da cruz, para que você supere todos e cada um dos seus problemas, seja eles de índole espiritual, ou até mesmo emocional, ou até físico, porque nós sabemos que o autor da vida tem poder para vencer qualquer um deles, qualquer um dos seus problemas. E essa cartela que você tem em mãos, ô Amaury? É justamente para que a pessoa faça um tratamento. Nós vamos começar pela parte espiritual, decorrendo pela física, sentimental, familiar e econômica, que são os 5 sentidos da vida da pessoa. Você tem esses 5 sentidos, mas para você vencer, você vai precisar do 6º sentido, que é a fé sacrificial, que nós vamos orientar, ensinar, levar você a praticá-la. Porém, o desafio é seu. Nós já estamos aqui esperando por si para que você se liberte. Agora cabe a si tomar uma atitude. Então, nesta sexta-feira, em todos os centros de ajuda, haverá uma cruz. E você vai pegar uma cartela como essas. Você vai escrever na primeira parte, na parte que diz espiritual, os seus problemas de origem espiritual, como visão de vultos, audição de vozes. Você é uma pessoa nervosa, você não consegue deixar os seus vícios. Você é uma pessoa que vive amedrontada, tudo para si é um pandemônio. Você imagina, você projeta sempre o pior na sua vida. Você espera sempre o pior. Você é uma pessoa que tem no seu corpo doenças que são consideradas incuráveis, crônicas, ou não são diagnosticáveis, feridas. Há muitas pessoas assim, ó, Amaury, feridas que não cicatrizam. Não cicatrizam. Ela passa pomada, ela faz o tratamento, faz o seu penso diário, ou de 2 em 2 dias no centro de saúde do seu bairro, da sua zona, mas aquela ferida está em carne viva, aberta. Você é uma pessoa que tem um gosto de sangue na boca, você tem gosto de matar, você tem desejo de matar alguém. Você é uma pessoa possuída pela raiva, pelo ódio, pelo nervosismo, pela mágoa. Você é alguém que pensa na morte, no suicídio. São problemas espirituais. Você precisa chegar até a cruz. Todos aqueles que chegaram até a cruz receberam os benefícios da cruz. Porque na cruz, peço perdão, Jesus ele já carregou, ele desafiou todas as dificuldades do ser humano e venceu esse desafio na Santa Cruz. Então, quando você chegar sexta-feira, você vai colocar tudo aquilo que você escreveu ao pé da cruz e vai tocar na cruz. Quando você tocar na cruz, lá no Cenáculo do Porto, nós vamos passar por uma cruz de 5 metros. A cruz é grande, ela é vazada, ela é aberta, você vai passar pela cruz. Quando você passar por essa cruz, todo o mal que estiver na sua vida, ele vai terminar, ele vai acabar. Como Jesus disse na cruz, está consumado. Acabou. Agora é uma nova etapa. O Amaury estará no Cenáculo de Gaia. Assim é, Felipe, no mais novo Cenáculo de Vila Nova de Gaia, aonde estaremos na Rua do Agüeiro, número 151, a Rua do Centro de Emprego, em Mafamude, ali esquina com a Avenida da República, muito conhecida em Vila Nova de Gaia. Em todos os horários, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 20 horas na Noite da Libertação, onde você vai ter a sua oportunidade de receber essa cartela, ou hoje mesmo, quarta-feira, você já pode buscar, ou diretamente sexta-feira, quando você vier, já na entrada, peça a sua cartela, para que você venha se libertar de todos esses males que o Felipe comentou minutos atrás, ou outros que você tem vivido em sua vida e você quer colocar um ponto final, assim como o autor da vida, na cruz, ele colocou um ponto final no sofrimento, você também pode fazer o mesmo. É para quem quer dar um basta. Acabou! Está terminado, consumado. Nestes 6 horários, 7h30, às 10, ao meio-dia, 3, 6 e 8 horas da noite, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto,
em frente ao quartel militar da Constituição. Bom dia. Bom dia. Como você chama? Sônia Madureira. Sônia, quais eram os problemas que você tinha antes de chegar aqui ao centro de ajuda? Antes de chegar ao centro de ajuda eu era deprimida, triste, odiava uma pessoa e era muito retraída, muito envergonhada, muito triste. Esse sofrimento durou quantos anos? Quase 20. Quase 20. Você chegou a buscar soluções em outros lugares? Sim, eu frequentava uma igreja, mas nada acontecia, não mudava nada. E então eu achava que era normal, eu era triste, achava que os outros não gostavam de mim, então eu ficava sozinha, eu me retraía de tudo, me escondia do mundo, vivia num mundo à parte. Chegou a um ponto que você achou que aquele era o seu destino, né? Exatamente, achei que só assim, eu me protegendo das pessoas é que eu ia conseguir pelo menos ter alguma paz, algum sossego, dizia eu, entre aspas. Sônia, quando é que mudou essa situação? Quando eu cheguei no centro de ajuda e foi-me ensinado que eu não tinha que viver aquilo, eu não tinha que ser triste, eu não tinha que ser sozinho. E com o tempo, com as reuniões, com o ensinamento que eu fui aprendendo, foi que eu fui mudando. Não foi fácil. Foram 20 anos de sofrimento. 20 anos parados na vida da Sônia. Mas todos esses problemas antigos foram resolvidos. Bem, daqui a pouco eu vou dizer o que você precisa fazer para resolver problemas antigos. Agora nós vamos a Paredes, onde o Carlos já está preparado com a sua convidada, a Daniela. Bom dia. Bom dia. Nós temos aqui a Daniele que vai nos contar um pouco mais da sua vida ao chegar ao centro de ajuda e como era a sua vida até então. Bom dia, Daniele. Bom dia, pastor. Como é que era a sua vida ao chegar ao centro de ajuda? Pastor, quando eu cheguei ao centro de ajuda, eu não tinha vida. Eu era uma pessoa totalmente depressiva, a ponto de não sair de casa, trancar a porta. Eu era viciada, o meu casamento estava destruído porque nós tínhamos uma empresa, aquilo fechou e nós ficamos sem condição financeira nenhuma, então aquilo acarretou muitas brigas em casa, então eu cheguei à beira do divórcio. A única solução que eu tinha era o suicídio. O meu pai já havia suicidado, não é? Meu pai em 2001 suicidou, então eu achava que aquela era a solução para a minha vida. Foi assim que a senhora chegou ao centro de ajuda. E o que a senhora fez para mudar essa situação desesperadora que a senhora estava vivendo naquela altura? Sim, eu ouvi pela rádio, né, falar que tinha solução para os meus problemas e o senhor pedia que telefonasse lá. Entretanto, eu mandei uma mensagem, não tive coragem de contar, me achava tão, não tive coragem de contar e mandei uma mensagem lá e aquele senhor disse que eu ia dormir, que a partir daquela noite, daquele dia eu ia ver um sinal e realmente eu dormi. É só quem sofre de insônia para saber a alegria que tinha passado a noite toda a dormir. E foi assim que eu comecei a vir ao centro de ajuda aos domingos, à tarde, às 3 horas e aos domingos pela manhã. Quando a senhora chegou ao centro de ajuda no domingo, começou a colocar em prática, viu outros resultados na sua vida? Sim, senhor. Comecei a ouvir, ser orientada, não é? Terminava as reuniões, eu falava com o responsável, fui sendo orientada e colocando em prática tudo aquilo que me falavam, absorvendo e colocando em prática. E consegui resolver primeiro o problema da insônia, depois logo a seguir eu deixei o vício, o meu casamento restaurado e hoje tenho uma vida financeira próspera. Quer dizer, tudo mudou na sua vida. Tudo se transformou, principalmente eu, né? Porque às vezes a gente vê muito falar do dinheiro, falar do casamento, falar disso, mas principalmente a gente, porque eu sei hoje que nada me para. Quer dizer que hoje a senhora tem uma vida transformada, uma vida realizada. Qual é o conselho, então, que a senhora dá para essa pessoa que está nos assistindo agora? Essa pessoa que se encontra desesperada, que acha que a única solução é a morte. Não. Seja qual for o seu problema, eu não sei qual ele é, mas eu tenho a certeza que há a solução. Você também pode fazer como a Daniele, que chegou ao centro de ajuda nessa condição. Viciada, problemática, perturbado, casamento destruído, insônias, mas hoje é uma pessoa que está aqui completamente com a vida transformada. É isso que acontece aos domingos, com respeito às pessoas que têm vindo buscar essa transformação, que têm recebido essa transformação do próprio Criador. E essa transformação também estará à disposição daqueles que virão nesse domingo. Virão buscar de Deus essa transformação no seu interior, na sua vida, que vai se expandir para todas as áreas da sua vida. Como hoje a Daniela está aqui, uma pessoa completamente realizada diante desse próprio Deus. E é isso que vai acontecer na sua vida aqui em Paredes, na Avenida Comendador Abílio Seabra, número 7. No antigo cinema de Paredes, estaremos aqui às 7h30,
às 9h30 e às 15 horas, aguardando por você. Nós temos um encontro marcado com você, porque eu tenho certeza que a sua vida também vai se transformar. Obrigado, Carlos. Obrigado, Daniela. O encontro marcado com aqueles que querem desfrutar de uma vida transformada, mas transformada para melhor, transformada para o lado positivo. Ainda há pouco eu mencionava as pessoas que carregam na sua vida problemas como a Sônia, outrora carregava. A Sônia, que ainda há pouco nós acompanhamos o caso verídico, que sofreu durante 20 anos problemas antigos. Como é que se resolve, Amaury? Certa vez, um homem chegou até Jesus com o seu filho e disse para ele: Jesus, por favor, o senhor pode ter compaixão de nós? O meu filho, desde a infância, sofre com ataques. Desde a infância, quer dizer, já era o quê? Muito tempo. Já era antigo, já era um problema antigo. Jesus, ele olhou para ele e falou: tudo é possível ao que crê. E ele disse: eu creio, eu creio. Primeiro passo para resolver problemas antigos, Cristina, tem que crer. Se você não crê, você não expressa essa força que há dentro de si por meio de atitudes. A crença é essencial. Segundo, os discípulos, quando Jesus expulsou o mal da criança e ela ficou bem, o problema antigo terminou, os discípulos eles não entenderam. Mas o que está acontecendo? Eu fiz a mesma coisa. Eu impus as mãos, eu fiz a oração, como tem gente que diz, eu rezo, eu oro, eu sou boa pessoa, mas esse problema parece carrapato, não me larga, o que é que eu faço? Jesus disse: olha, tem certas situações na vida, tem certos demônios que só saem com jejum e oração. Então o que é que eu vou fazer? Este domingo é o terceiro domingo da transformação. Você que tem um problema antigo com um familiar seu, com o seu casamento, você tem um problema antigo com você mesma, você vai escrever numa folha. Você que tem a cartela do domingo ou a caderneta, escreva no terceiro domingo. Ou numa folha, você vai trazer domingo para colocar na terceira talha, onde nós vamos misturar o vinho, porque Jesus transformou a água em vinho. Mas atenção, eu, juntamente com 70 obreiros, no Cenáculo do Porto, nós estaremos às 9h30 em jejum, para resolver problemas antigos. Em jejum, para resolver problemas antigos. Perdoe, se eu não olho sempre para si, é que eu estou aqui com outras pessoas. Problemas antigos se resolvem com crença e jejum. E domingo eu vou estar com 70 obreiros, às 9h30 da manhã, para resolver problemas antigos. Na Rua Egas Muniz, 485, é esquina com a Rua Serpa Pinto. E isso acontece também em todos os centros de ajuda, onde nós teremos o terceiro domingo da transformação. Você que diz: eu preciso de ajuda, eu preciso resolver um problema antigo. Então, é domingo agora. Bem, vamos preparar-nos para a oração, Amaury? Acompanhe-me, por favor. Nós vamos agora para a oração com o Bispo Júlio. Já está tudo preparado. O Amaury já está aqui comigo. Vai estar em Gaia domingo. Isso em todos os centros de ajuda. A nossa sede internacional em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo. Ó o nome, Espírito Santo. Número 36, ali próximo ao metro de Chelas. Bem, agora você que tem que dar o primeiro, o segundo, o terceiro e chegar até o centro de ajuda. Mas vai com força, vai com crença, porque nós estaremos em jejum. Vamos participar da oração com o Bispo Júlio.